Sim, Deus corrige, Deus castiga. A Bíblia tem mais de 1070 expressões a respeito disso. São palavras correlatas a juízo, julgamento, palavras que dizem respeito à disciplina, castigo, correção. O autor aos Hebreus informa que, assim como um pai que ama a seu filho o corrige, Deus, por nos amar, nos corrige igualmente. A graça do Senhor Jesus esteja em seu coração. Muitas pessoas perguntam: Deus castiga? Ele pune os seus filhos? Ele corrige aqueles que andam com ele na terra? Deus julga os moradores da terra? Como eu já informei, nós temos mais de 1070 expressões na palavra de Deus que dão clara demonstração de que o Senhor Deus tem entre as suas prerrogativas, entre os seus atributos de caráter, a justiça, além do amor. Sim, Deus é amor, mas também é justiça. Em Jeremias capítulo 5, versículo 29, o Senhor faz uma pergunta que nos traz uma séria reflexão. A pergunta é a seguinte: porventura eu não castigaria estas coisas? Deus, ao fazer esta pergunta, refere-se à idolatria, rebelião do povo de Israel. Com isso, ele deixa bem claro que existe a necessidade de castigar, punir, corrigir, porque o juízo de Deus nos educa, nos amadurece, nos fortalece. A disciplina do Senhor faz com que nós andemos direito. A disciplina do Senhor faz com que nós consigamos efetivamente andar de acordo com a sua vontade. Isso aconteceu a Israel, por exemplo, durante o cativeiro de Babilônia, aquele cativeiro liderado por Nabucodonosor. Foram 7 décadas de cativeiro. Depois daquele período de 70 anos, nunca mais os judeus se envolveram com idolatria. Em outras palavras, Deus precisou castigar o seu povo na Babilônia, através do cativeiro imposto por Nabucodonosor, para que o seu povo se libertasse definitivamente do amor aos ídolos, da paixão pelos ídolos. Assim, muitas vezes, Deus permite o sofrimento para promover libertação. Muitas vezes, o Senhor nos corrige para que nós sejamos aperfeiçoados. A Bíblia é muito clara. Assim como a prata é purificada pelo fogo, igualmente o ouro é purificado no fogo, Deus também nos purifica no fogo. Assim como o vaso de barro, depois de pronto, precisa passar pelo forno superaquecido para se tornar útil, Deus também nos faz passar pela fornalha ardente. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Tudo isso é necessário para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Muita gente ensina que Deus é um panachão, um ser incapaz de corrigir, de disciplinar. Muita gente ensina que Deus é amor e, por ser amor, ele não tem a capacidade de corrigir, disciplinar, praticar juízo e justiça. Essas pessoas, na verdade, estão imbuídas de má fé para com Deus e a sua palavra, ou são pessoas desavisadas, não é? Ignorantes quanto às sagradas escrituras. Por quê? Na verdade, Deus é amor e justamente por nos amar, nos disciplina, conforme nos explica o autor aos Hebreus. Todo pai que ama corrige a seu filho, porque o pai deseja que o filho cresça, amadureça, se desenvolva, se torne forte, faça as coisas certas, ande direito, justamente por isso o disciplina. Nós temos em Provérbios e em Eclesiastes muitos textos a esse respeito. Temos no Pentateuco diversas observações feitas por Moisés a esse respeito. Encontramos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus chamando a atenção, exortando, Deus disciplinando, corrigindo, educando o seu povo. É claro que Deus também conforta, consola,
Ele é misericordioso. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs e por isso nós não somos consumidos. Deus é infinitamente cheio de graça, não é? Graça quer dizer favor imerecido. Então, ele nos trata conforme a sua graça, ou seja, não conforme os nossos méritos, não de acordo com aquilo que a gente merece, mas de acordo com o seu favor, de acordo com a sua bondade. Mas a bondade de Deus não deve ser confundida com síndrome do bonzinho. A síndrome do bonzinho é uma psicopatologia, uma doença psíquica. Muita gente possui essa doença chamada síndrome do bonzinho, que na prática funciona assim. A pessoa não sabe dizer não, a pessoa se sente na obrigação de querer agradar a todos, a pessoa não sabe se impor, não sabe colocar diante das outras pessoas a sua própria vontade. A pessoa não tem assim uma identidade própria, firmada, autêntica, porque ela deseja ou se sente na obrigação de ser submissa, de ser agradável, de ser afável com todas as pessoas. E uma pessoa portadora da síndrome de bonzinho, certamente é uma pessoa que pode se deixar manipular facilmente. Imaginem um narcisista com um portador da síndrome de bonzinho. Imaginem um psicopata manipulando alguém que tenha síndrome do bonzinho. Deus não tem essa doença, ele não tem doença nenhuma. Deus é eterno, atemporal, onisciente, onipresente, sublime, alto, majestoso, glorioso, grande, todo-poderoso. Deus cura as doenças, ele não é portador de doença. Ele não tem a síndrome do bonzinho. Ele dá a cada um conforme as suas obras. Ele é justo, coerente, ama a justiça e a equidade. No Salmo 73, versículo 14, por exemplo, nós temos o salmista fazendo uma declaração interessante a esse respeito. Ele diz assim: sou afligido a cada manhã castigado. Por que o salmista diz isso em seu poema? Porque ele estava sofrendo, talvez emocionalmente, fisicamente, socialmente, espiritualmente. Ele não deixa muito claro qual tipo de sofrimento. Talvez fosse um sofrimento financeiro. Bom, mas o que o salmista diz aqui é que a cada manhã ele se sentia castigado. Na Turquia, por exemplo, é muito comum usar o verbo castigar. Quase que nós não usamos aqui no mundo ocidental, não é? Mas lá no mundo oriental, eles utilizam muito a expressão castigo ou castigar. Você está de castigo, eu vou te castigar, ou seja, vou te punir, vou te corrigir, te disciplinar. Aqui no mundo ocidental, nós já tivemos um tempo considerável na educação, por exemplo, em que os professores tinham autoridade e usavam a disciplina como ferramenta pedagógica. Hoje, em muitas escolas, os professores perderam a autoridade ou não podem fazer uso da autoridade e virou uma bagunça, uma anarquia, uma baderna, ninguém aprende de verdade, as pessoas estão ali fingindo que aprendem e os professores fingindo que ensinam. Infelizmente, tem lugar que está assim. Basta que você observe também os indicadores, né? Há vários indicadores sociais, econômicos, educacionais que apontam para esta triste realidade. Basta que você observe isso. Onde há maior disciplina social, maior disciplina na prática educacional, maior disciplina no funcionamento dos sistemas de saúde, públicos e privados, onde há maior disciplina, as coisas funcionam muito melhor. Exemplo disso é o que acontece no Japão. No Japão, nos primeiros anos de escolarização, o que corresponde ao nosso ensino fundamental 1, os alunos não são reprovados, não tem prova. São essas as informações que a gente recebe de lá. Não tem prova como nós temos aqui, né? Não tem essa necessidade de provar
o conhecimento através de verificação de aprendizagem. E muitas escolas não têm, mas os alunos aprendem, além do conteúdo, o conteúdo enciclopédico, o conteúdo que diz respeito à grade curricular, eles aprendem moral, civismo, eles aprendem inteligência emocional, eles aprendem a dar faxina na sala de aula, nos corredores, nos sanitários da escola. Eles são educados para a vida em vários aspectos, ou em quase todos os aspectos. Eles são educados para que consigam interagir bem em sociedade. É muito diferente do que nós temos no Brasil. Essa realidade também é observada em outros países, como Israel, Suíça. É claro, cada qual com as suas particularidades, com as suas diferenças. Mas o fato é que existe maior disciplina, existe maior desenvolvimento, justamente por causa da disciplina. Quando as pessoas não são corrigidas, disciplinadas, elas acabam se tornando pessoas insuportáveis. Salomão diz: uma criança entregue a si mesma é uma criança que envergonha a seu pai e causa desgosto ao coração da sua mãe. Se você cria filhos de uma maneira desordenada, bagunçada, alinhavada, se você deixa que os filhos façam tudo o que eles quiserem fazer, livremente, sem nenhuma correção, você está criando cobras que te morderão depois. Você está criando monstrinhos narcisistas que darão muito trabalho à família, à sociedade e ao governo. A disciplina é uma necessidade. Deus estabeleceu assim, porque Deus sabe que é necessário. Se nós vivermos sem disciplina, então tudo fica bagunçado. Observe, por exemplo, o trânsito em alguns países. Posso dar como exemplo a Índia. Se você já viu alguma matéria ou algum youtuber mostrando em loco, né, na sua viagem turística, como funciona o trânsito em muitos locais na Índia, em outros países também. Você já percebeu que nas cidades onde as pessoas, por exemplo, respeitam a faixa de pedestres, o número de acidentes é menor do que em outras cidades onde não se respeita as faixas de pedestres? Disciplina. As leis de trânsito são feitas para serem obedecidas, observadas, colocadas em prática. Se as pessoas não respeitam as leis de trânsito, elas vão matar ou morrer e matar ao mesmo tempo. A disciplina é uma necessidade. Uma casa sem ordem é uma casa sem governo, sem administração. Onde não tem governo, administração, reina a bagunça. E a bagunça gera o caos total. E esse caos envolve o físico, o emocional e o espiritual. Deus não se agrada dessas coisas. Deus deseja que as coisas estejam em ordem. E Ele exige que nós sejamos obedientes. Deus não se agrada da rebeldia, desobediência. Inclusive, Samuel disse ao rei Saul: Rei, é melhor obedecer do que sacrificar. E o Senhor desobedeceu. O Senhor não poderia ter trazido esses bois como despojo de guerra, porque isso foi proibido expressamente pelo Senhor Deus. Muito menos poderia ter sacrificado esses bois a Deus. O Senhor não é sacerdote, o Senhor é rei. Então fique no seu lugar de rei e deixe ao sacerdote o exercício do seu papel de sacerdote, ou o exercício do sacerdócio. Isso significa que nós precisamos aceitar as leis, as boas leis, as leis que são instituídas para o bem, para o bom funcionamento da sociedade. Nós devemos aceitar as leis do Senhor que são para o nosso próprio benefício. Nós devemos procurar viver de acordo com aquilo que está estabelecido por Deus e não tentar fazer de acordo com a nossa vontade. Não é como a gente quer, deve ser como Deus determina.
Porque Deus tem autoridade para determinar, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É muito melhor obedecer à vontade de Deus. Faz bem à alma, faz bem ao espírito. A gente precisa aprender a ser obediente. Deus muitas vezes vai permitir o sofrimento. Ele vai nos corrigir, nos disciplinar ou nos castigar. A Bíblia tem muito essa palavra castigar. Eu encontrei castigar na Bíblia, assim, nessa conjugação do verbo, né? Encontrei 105 vezes. E de forma correlata, outras tantas vezes, né? Por exemplo, correção 30 vezes, corrigir 6 vezes, disciplina, que é uma palavra correlata, 5 vezes. E como eu disse, no total, expressões que dizem respeito a castigo, a juízo de Deus, são mais de 1070 em toda a Bíblia. Assim, Deus quer que a gente aprenda a obedecer com o coração satisfeito, reconhecendo que Ele é amor. E quando Ele pede para que sejamos obedientes, Ele está apenas pedindo o nosso próprio bem, que façamos para o nosso próprio benefício. E Ele é galardoador dos que o temem. Quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. É necessário que nós aprendamos isso. Por outro lado, quando nós somos rebeldes, Ele, por amor, nos corrige, a fim de que nos arrependamos, a fim de que nos coloquemos dentro da sua vontade. Que Deus nos abençoe. Por favor, inscreva-se, curta, compartilhe, para que outras pessoas sejam abençoadas com a palavra da restauração. Muito obrigado.